Olá, meus irmãos, eu espero que cada um de vocês estejam bem. Eu estou enviando aqui essa aula gravada porque Deus colocou algo no nosso coração que é o seguinte: as aulas, pelo menos nos próximos tempos, ok? As aulas serão enviadas gravadas, ou seja, você vai receber a gravação das aulas e aí quando a gente se vê no Zoom ao vivo, você já vai ter visto as aulas, você vai ter feito as suas anotações, não no papel, mas em um caderno, porque papel a pessoa pega um papel aqui, um papel ali e depois perde tudo. Faça anotações, escreva aquilo que você aprendeu. Se você tiver perguntas, você vai fazer as perguntas pelo Zoom e os nossos momentos no Zoom vão ser mais de oração, momentos proféticos, ok? Então a aula você vai receber gravada, mas você tem que assistir. E quando a gente se encontrar no Zoom, vai ser momento profético, vai ser momentos de oração, de liberar bênçãos, palavras de bênção sobre a sua vida. Então nós estamos fazendo essa pequena mudança, mas que você vai ver que vai ferver, vai queimar, o poder de Deus vai explodir na nossa vida e será uma grande bênção essa pequena mudança. Mas tenha compromisso de assistir às aulas, ok? Porque sem a palavra de Deus, nada pode existir na nossa vida. Vamos lá, nós estamos aqui com caderno, com livro, como funciona o mundo espiritual, e nós estamos na página 17. Página 17, ok? Se você não tem o livro, simplesmente abra aí a Bíblia, ok? Então, nós estamos na última etapa falando sobre aquilo que falamos tem poder. Então, a Bíblia diz que Balaque, que era uma autoridade, ele vê que o povo de Deus, o povo de Israel, estava crescendo, estava ficando forte. E a Bíblia diz que ele chama um homem chamado Balaão para amaldiçoar Israel. Nas aulas passadas nós falamos que aquilo que a gente fala tem poder, que devemos tomar cuidado, e o inimigo sabe disso. É por isso que o inimigo também ele vai usar palavras para vir contra nossas vidas. Pense nisso. Então, assim como nós também devemos usar palavras certas, o inimigo usa palavras erradas, palavras negativas, palavras lançando literalmente maldição sobre nossas vidas. Lançando. Em nome de Jesus não vai pegar, mas ele tenta lançar. Ok? Porque o inimigo ele sabe que as palavras têm poder. Lá em Números, capítulo 22, versículo 6, está escrito assim: vem, pois agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra. Então, aqui a gente vê que Balaque fala com Balaão, que vai tentar amaldiçoar o povo de Deus, e o motivo dele querer que Israel fosse amaldiçoado é por causa que Israel era mais poderoso que ele. Nossa! Quando o inimigo quer te amaldiçoar, é porque ele sabe que você, por causa do poder de Deus dentro de você, você é mais poderoso que ele. E se você é mais poderoso que ele sabe que quando você ir andando, como você é mais poderoso com ele por causa do poder de Deus na tua vida,
Ele sabe que o reino da luz vai confrontar o império das trevas. E o inimigo não quer isso. O inimigo não quer que você descubra o seu potencial. O inimigo sabe mais sobre você até mesmo do que você sabe sobre você. Às vezes, você está dizendo, eu sou um nada, eu não vou conseguir, eu sou muito tímido, Deus se esqueceu de mim, e palavras assim, mas o inimigo está do outro lado dizendo, ele é mais poderoso que eu preciso derrubar ele, derrubar ela, eu preciso amaldiçoar esse homem, essa mulher. Olha só. E aí o que que o inimigo faz? Ele contrata alguém. Ele contrata alguém para amaldiçoar. Esse alguém, nessa situação, foi Balaão. E a Bíblia diz por quê? Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra. Então, o inimigo ele quer amaldiçoar as pessoas, porque as pessoas têm um potencial dado por Deus. E aí, quando a maldição chega e a pessoa recebe aquela maldição, ela crê mais na maldição do que na bênção de Deus, acontece o quê? Elas se tornam fracas. E aquela força, o potencial de Deus, não é que ele some, mas a pessoa ela crê mais na palavra do inimigo do que na bênção de Deus sobre a vida dela. Então, o mundo espiritual funciona assim. Se você crê na maldição, a maldição começa a agir na sua vida e o inimigo ele consegue ferir você e te lançar fora. É por isso que quando se trata de bênção, não é uma brincadeira. Tem pessoa que diz assim: eu não vou para o culto para Deus me abençoar, eu vou no culto por causa de Deus e nunca busque bênçãos. Não, peraí. Separe as coisas. Nós precisamos sim sermos abençoados por Deus. Um dia nós vamos falar aqui sobre o significado da palavra bênção. A bênção é como a gasolina de um carro. Não dá para viver sem a bênção de Deus sobre a nossa vida. Rabacalabassuri Yarabai. Não dá. Não dá. Então, não despreze a bênção do Senhor. Sempre que você orar, peça, Senhor, me abençoa no dia de hoje. É assim que funciona o mundo espiritual. Senhor, me abençoa. Abençoa meu filho, aleluia. Abençoa minha filha, abençoa o meu marido, a minha esposa, abençoa minha casa, abençoa meu carro. E quanto mais você... A Bíblia diz que até mesmo os nossos inimigos, nós devemos abençoar nossos inimigos. Olha só que interessante. Por quê? Porque quando você abençoa seu inimigo, faz esse teste. Quando alguém ficar te cutucando, te machucando, falando mal de você, seja o que for, em vez de você ficar falando, Senhor, olha lá o que ele está fazendo, o que ela está fazendo, faz esse teste. Feche os olhos e diga, eu abençoo essa pessoa. Eu abençoo ele. Eu abençoo ela. Eu abençoo ele em nome de Jesus. Eu não sei porquê, mas eu sei que funciona. Quando você faz isso, o teu coração começa a ficar mais leve e sem rancor. O medo vai embora. Porque alguém que abençoa, ixi, olha o que a Bíblia diz. O menor é abençoado pelo maior. Então, quando Deus diz para você abençoar os seus inimigos, Deus está falando que você é maior que os seus inimigos. Você entendeu esse mistério? Quando Deus fala para você abençoar os seus inimigos, e ele diz lá em Hebreus que você só o menor é abençoado pelo maior. É por isso que o pai abençoa o filho. É por isso que a mãe abençoa o filho, a filha. Por quê? Porque o pai é maior. É por isso que esse é o princípio.
o menor é abençoado pelo maior. É por isso que Abraão também foi abençoado por Melquisedeque, que espiritualmente era maior que ele. Então, se você começa a abençoar, rapidamente você se sente acima dos seus inimigos. Por isso você tem que abençoar. Quando alguém fala mal de você, não fique com medo, mas e aí? E aí? Estão falando mal de mim? Não fique com complexo, estão falando mal de mim, eu tenho que provar que não sei o que, eu tenho que me provar, eu tenho que provar, eu tenho que me explicar, eu tenho que ir lá e bater de frente. Não. Por quê? Porque sempre que nós temos um inimigo, o problema é que a gente se sente menor. Mas quando você abençoa, você fica grande. Ok? E aí o Balaque diz para Balaão: porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Ok? Romanos capítulo 12, versículo 14. Precisamos aprender a abençoar as pessoas. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Olha só que interessante, aqui a Bíblia está falando que não é para você amaldiçoar os outros, que é para você abençoar. É para você abençoar. Então a sua tarefa é abençoar. A sua missão é abençoar. É assim que funciona o mundo espiritual. Deixa o inimigo lutar com as armas dele, que é amaldiçoar. Você, sua tarefa é abençoar. Abençoe a sua família, abençoe os seus inimigos, abençoe todo mundo, abençoe. Você se lembra de Jacó e Esaú? Abençoar é algo tão sério e forte que mesmo que a pessoa errada seja abençoada, não dá mais para tirar a bênção, pois a bênção fica grudada na pessoa que foi abençoada. Não foi assim que aconteceu? Jacó fingiu que era Esaú e foi abençoado pelo pai dele, chamado Isaque. E depois Esaú chega e fala: pai, cadê minha bênção? O pai percebe que o filho, Jacó, fingiu que era Esaú e ele já tinha liberado a bênção. E a bênção ficou grudada em Jacó. A bênção de Deus, eu profetizo, vai ficar grudada em você. E eu tenho uma palavra para a sua vida. A maldição pode sair, a bênção não. Aleluia. A maldição que lançaram contra a tua vida, hoje começa a cair por terra. Mas a bênção de Deus vai ficar grudada na tua vida para sempre. Eu profetizo em nome de Jesus. Esaú olhou para Isaque, o pai dele, e falou: meu pai, não sobrou nenhuma bênção. Não. Eu abençoei a pessoa errada. Eu abençoei Jacó. Mas a palavra que eu falei de bênção sobre a vida dele vai ficar sobre a vida dele. Vai continuar sobre a vida dele. E Jacó, a bênção de Deus colou nele. Colou nele. Ele ficou todo abençoado. E é isso que Deus tem para a nossa vida. Então eu quero que você, como lição de casa, você faça o seguinte exercício. Você vai pegar um papel ou seu caderno de estudo. Você vai sentar e vai começar a pensar: meu Deus, quais palavras eu estou falando durante o dia? Tem pessoa que faz assim: hoje o dia foi uma bênção, né? Para não dizer o contrário. Ok. Mas por que você não tenta tirar algo positivo daquele dia? Mesmo que tenha sido difícil, cansativo, e tire uma lição, tire algo positivo, mesmo de dias difíceis. Em vez de só dizer:
Ele é uma bênção, né? Para não dizer outra coisa. Claro, isso mostra que a gente está tentando colocar palavras boas na nossa boca e falar só o que é bom. Mas tem um nível que é maior que esse, do que somente falar, mas não tá sentindo. Porque você fala assim, foi uma bênção, né? Mas na sua mente você está pensando, não foi uma bênção, mas eu tô aqui só dizendo que foi uma bênção porque na verdade foi uma catástrofe o dia de hoje. Não sei se você entende. E você vai pensar o seguinte: será que eu falo algo para as pessoas ou para mim mesmo sempre e sempre e sempre, repetidamente, coisas que não são palavras de bênção? Será que eu falo com meu filho de uma maneira que coloca ele mais para baixo do que para cima? Será que eu falo comigo mesmo? Será que eu penso de mim mesmo de uma maneira que eu possa estar lançando palavras negativas contra a minha própria vida? Quando a gente diz assim, eu não sei se vai dar certo, mas eu não sei se vai dar certo. Quando você diz para um filho, você nunca muda. Quando você diz para alguém, você é bobo, você é um tolo. Você está colocando palavras ruins naquela pessoa. E você está se tornando um Balaão. Quando você diz assim, aquele ali, aquele ali nunca muda. Você está colocando palavras de maldição. E muitas das vezes a gente faz isso sem perceber, já virou tão normal. Mas hoje, como lição de casa, pense e corrija isso. Corrija a maneira que você fala. Corrija a maneira que você se expressa. Corrija e seja criativo. Comece a falar palavras de bênção. E como exemplo, nós temos um homem na Bíblia que ele pediu para Deus uma bênção. Se você quer saber quem é esse homem, me escreve. Me manda uma mensagem e diz assim: pastor, eu acabei de ler, de assistir a aula, aprendi, cumpri minha tarefa, cumpri meu compromisso de aprender a palavra de Deus um pouco mais. E eu quero saber quem foi esse homem que recebeu uma bênção de Deus que mudou toda a vida dele. Tem algo na Bíblia aí que você pode usar como exemplo para a sua própria vida. Teve um homem que Deus mudou toda a história dele, porque ele pediu uma bênção para Deus. Peça hoje para Deus: Deus, me abençoa. Uma bênção de Deus pode mudar toda a sua história a ponto de você não se reconhecer mais. Se você quer saber quem é esse homem, me envie uma mensagem que eu vou revelar para você esse versículo. Faça a sua lição de casa, mude a maneira que você fala. E se essa aula foi uma bênção para você, nos diga o que você achou dessa aula, tá bom? A gente se vê no Zoom.